Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dose Diária de Ânimo. Eu sou a Andresa Lima e é um prazer te ter por aqui. Eu trouxe para você mais um vídeo da série Heróis da Fé. E hoje eu vou contar um pouco da história do homem que tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Bem-vindo ao resumo da vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Era filho de Hans Luther e Margaret Lindemann. Sua família mudou-se para Mansfeld, onde seu pai dirigia várias minas de cobre. Por ter sido criado no campo, Hans Luther desejava que seu filho viesse a se tornar um funcionário público, melhorando assim as condições da família. Com esse objetivo, enviou o já velho Martinho para escolas em Mansfeld. As biografias de Lutero contam que ele teve uma criação muito rigorosa, mas que seus pais dedicaram-se para que ele tivesse uma boa educação. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava laude e onde recebeu o apelido de O Filósofo. O jovem estudante graduou-se bacharel em artes em 1502 e concluiu o mestrado em 1505, sendo o segundo entre os 17 candidatos. Seguindo os desejos de seus pais, inscreveu-se na escola de direito da mesma universidade, mas tudo mudou após uma grande tempestade com descargas elétricas que ocorreu naquele mesmo ano. Ao voltar de uma visita à casa dos pais, um raio caiu próximo de onde ele estava passando. Aterrorizado, ele teria então gritado: "Ajude-me, Santa Ana, e eu me tornarei um monge." Tendo sobrevivido aos raios, deixou a faculdade, vendeu todos os seus livros, com exceção dos de Virgílio, e entrou para a Ordem dos Agostinianos de Frankfurt, a 17 de julho de 1505. Depois de estudar teologia durante 2 anos, em 1507 ordenou-se padre. No dia 2 de maio, rezou sua primeira missa. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras a fim de agradar a Deus e servir ao próximo através de orações por suas almas. Dedicou-se intensamente à meditação, às autoflagelações, às muitas horas de orações diárias, às peregrinações e à confissão. Quanto mais tentava ser agradável ao Senhor, mais se dava conta de seus pecados. Em 1508, Lutero ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia, obtendo bacharelado em estudos bíblicos. Logo depois, ele passou a lecionar teologia e, em 1512, obteve o título de doutor em teologia. Depois de obter seu título de doutor, Martinho Lutero seguiu lecionando em Wittenberg. Entre 1513 e 1518, Lutero ministrou diversos cursos na Universidade de Wittenberg, todos eles sobre ensinamentos bíblicos. Nesse período, Lutero realizava estudos da Bíblia em grego e latim, e foi a leitura da Bíblia o grande ponto de partida para que Lutero, inconscientemente, iniciasse um grande movimento de reforma da Igreja. Em 1517, o sistema teológico de Lutero ainda não estava completo. Ele fazia conferências na Universidade de Wittenberg, fundada por seu amigo Frederico I, príncipe da Saxônia. Nessa época, chegou à região um frade vendendo indulgências, que permitia a comutação parcial de penitências em troca do pagamento de uma soma em dinheiro. O jovem sacerdote se deu conta dos problemas que o oferecimento de indulgências aos fiéis, como se esses fossem fregueses, poderia acarretar. Lutero viu este tráfico de indulgências como um abuso que poderia confundir as pessoas e levá-las a confiar apenas nas indulgências, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiros. Proferiu, então, 3 sermões contra as indulgências, em 1516 e 1517. Segundo a tradição,
Em 31 de outubro de 1517, foram afixadas as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, como um convite aberto a uma disputa escolástica sobre elas. Essas teses condenavam o que Lutero acreditava ser a avareza e o paganismo na igreja como um abuso e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. As 95 teses foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas. Ao cabo de 2 semanas, se haviam espalhado por toda a Alemanha e, em 2 meses, por toda a Europa. Este foi o primeiro episódio da história em que a imprensa teve papel fundamental, pois facilitou a distribuição simples e ampla do documento. Em pouco tempo, se tornou claro que as teses de Lutero exprimiam os sentimentos de boa parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo, e sim pelo Papa. O Papa ordenou retratação de Lutero, mas este, sob a proteção do príncipe Federico III da Saxônia, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. Em 15 de junho de 1520, o Papa advertiu Lutero com uma bula Exsurge Domine, onde o ameaçava com a excomunhão, a menos que num prazo de 70 dias repudiasse 41 pontos de sua doutrina, destacados pela Igreja. Em outubro de 1520, Lutero enviou seu escrito, A Liberdade de um Cristão, ao Papa, acrescentando a frase significativa: eu não me submeto às leis ao interpretar a palavra de Deus. Em 1521, Lutero foi obrigado a se refugiar no castelo de Wittenberg. Com a cumplicidade de Frederico III, iniciou a tradução da Bíblia para o alemão. O sequestro de Lutero durante a sua viagem de regresso da Dieta de Worms foi arranjado. Frederico o Sábio ordenou que Lutero fosse capturado por um grupo de homens mascarados a cavalo, que o levaram para o castelo de Wartburg, em Eisenach, onde ele permaneceu por cerca de 1 ano. Durante esse período de retiro forçado, Lutero traduziu o Novo Testamento do original grego para o alemão em apenas 11 semanas. Esta obra contribuiu decisivamente para a padronização do idioma alemão. Lutero pregava diariamente. Em certas ocasiões, pregava até 3 vezes ao dia, conforme ele mesmo conta. O que o pasto é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia é para as almas fiéis. A luz do Evangelho, por fim, tomara o lugar das trevas, e a alma de Lutero abrasava por conduzir os seus ouvintes ao Cordeiro de Deus que tira o pecado. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião, não como uma mera profissão ou sistema de doutrinas, mas como vida em Deus. A oração não era mais um exercício sem sentido, mas o contato do coração com Deus, que cuida de nós com um amor indizível. Nos seus sermões, Deus revelou o seu próprio coração a milhares de ouvintes por meio do coração de Lutero. A fortaleza de Lutero e da Reforma foi a Bíblia. Escreveu de Wittenberg para o seu povo em Wittenberg. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparado aos outros livros, é como o sol em contraste com todas as demais luzes. Não vos deixeis levar a abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-vos para onde quer que desejem. Se permanecerdes com as Escrituras, sereis vitoriosos. No dia 13 de junho de 1525, Martinho Lutero casou-se com Catarina van Bora, filha de uma família nobre e ex-freira. Dessa união nasceram 6 filhos.
Lutero e sua família faziam cultos regularmente. Nos cultos domésticos, a família rodeava um harmônio com o qual louvavam a Deus juntos. O reformador lia o livro que traduzira para o povo e depois louvavam a Deus e oravam até sentir a presença divina entre eles. Martinho Lutero morreu aos 62 anos de idade, por razões desconhecidas. Há quem diga que foi de infarto. Porém, por toda a vida, ele teve uma saúde debilitada por causa de vários problemas crônicos. Após sua morte, um imenso cortejo de crentes que o amavam ardentemente, com 50 cavaleiros à frente, saiu de Eisleben para Wittenberg, passando pela porta da cidade, entrando pelas portas da igreja, onde há 29 anos afixara suas 95 teses. No culto fúnebre, Bugenhagen, o pastor, e Melanchthon, inseparável companheiro de Lutero, discursaram. As portas da igreja do castelo, destruídas pelo fogo no bombardeio de Wittenberg em 1760, foram substituídas por portas de bronze em 1812, nas quais estão gravadas suas 95 teses. Contudo, este homem que perseverou em oração deixou gravadas, não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus que dará fruto para toda a eternidade. E para encerrar, eu quero deixar aqui 5 frases escritas por Martinho Lutero. Deve-se doar com a alma livre, simples, apenas por amor, espontaneamente. Todo pecado é um tipo de mentira. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Eu me despeço por aqui. Obrigada pela companhia. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.